Vou gravar. Porque, tipo assim, a galera que me acompanha, elas sabem que eu sou muito sincero. Então eu quero trazer na lata se funciona, se não funciona, se o que a gente está fazendo é certo, né? Porque é a minha maior preocupação hoje. Porque, de fato, eu não estou fazendo para mim nem por Lica mais. O começo era por ela. Eu queria achar um mecanismo para ajudar como ela estava se sentindo na época. Mas hoje a gente já tem isso, ela está melhorando, a gente já sabe como lidar no caso dela. Mas só que, por conta das experiências que a gente viu, de tudo que eu passei nos últimos 2 anos, eu fiquei realmente indignado. Essa é a palavra que eu acredito que se encaixa melhor para eu conseguir pensar em algo assim. Porque é muito fora da casinha para alguém que não entendia de nada, estava pensando no Google ali. E, pô, há várias possibilidades. Como eu falo, há uma chance real de impactar milhares de famílias. Porque, por exemplo, Lica, no caso, ela, né, que foi a minha fonte de inspiração, mas afetou ela, afetou a mãe, afeta toda a estrutura familiar. Isso para quem, pô, é absurdo o impacto. E aí diminui a minha produtividade, diminui a produtividade dela, gera ansiedade, tipo, é um fator em cadeia. E aí, tipo, por isso que eu quero trazer algo real, nua e crua, porque às vezes tem muito enfeite na internet, né? E é isso. Aí eu queria que tu se apresentasse primeiro pra galera. Tá certo, então. Eu me chamo Luiz Guilherme, sou psicólogo clínico. Já tem algum tempo que eu tô nessa caminhada. Eu sou de uma área humanista da psicologia, da Gestalt terapia, e esses pontos que você trouxe, né, nessa nossa conversação, né, de trazer essa realidade, né, porque infelizmente nas redes sociais tem muita romantização, né? As pessoas acham que até mesmo é brincadeira a questão, né, da ansiedade, né, a questão da depressão, e muitas vezes elas nem pesquisam a fundo quantas pessoas, todos os dias, todas as horas, minutos, são acometidos, né, por essas doenças, né, que são doenças mentais. E eu sou especializado justamente nessa área, principalmente na área da ansiedade, direcionado a isso. Já trabalho há algum tempo com jovens e adultos. E acredito que as pessoas precisam cada vez mais, algo que vai ajudar, né, você falou que pesquisou na internet, né, no Google. Acredito que exista, sim, a necessidade de ter programas para que as pessoas possam se conscientizar ainda mais, né, sobre a importância, né, de cuidar da saúde mental. Nossa, aí para quem não conhece, né, a gente estava falando aqui, é Jared. E aí, quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Jared Maxson, e a gente, junto com a equipe, eu, Luiz, uma galera que está aí apoiando por trás, a gente está desenvolvendo um programa chamado Respire 360 Graus. Esse programa é um programa que ajuda pessoas que sofrem principalmente quem sofre com transtorno de ansiedade. Esse programa, ele envolve uma equipe multidisciplinar com psicólogo, nutricionista, personal trainer, fisioterapeuta e tudo aquilo ali que a gente achar necessário, porque eu acredito que vai estar em constante evolução, para que a pessoa que sofre com crise de ansiedade, que tem ansiedade aí, né, ela consiga ter um suporte necessário para superar as dificuldades. Mas como é para tu ser psicólogo hoje, né, e sabendo que, por exemplo, dados do Google, são 56 milhões de pessoas no Brasil que sofrem com ansiedade, e o que me impressiona é que das 56, né, cerca de 80% dessas pessoas, elas não sabem que sofrem de ansiedade. Acredito que muitas vezes as pessoas, elas não se atentam, por exemplo, a algumas causas, né, simples. Às vezes as pessoas vão pesquisar e vão buscar por exemplo, vou buscar ansiedade na internet e aí vou atrás de falta de ar, por exemplo. Falta de ar, agitação e às vezes alguns sintomas simples, como uma dor de cabecinha leve. E, infelizmente o brasileiro, ele é campeão em se automedicar. Então, estou sentindo uma dor de cabecinha, vou tomar um medicamento ali, né? Não vou citar alguns nomes,
de alguns medicamentos, mas tem uns que são muito conhecidos por aí, vou tomar uma dorzinha, vou tomar isso, sabe? Então, muitas vezes, uma leve dor de cabeça, às vezes o corpo tremendo um pouquinho, às vezes uma falha na linguagem, né? São sinais que podem parecer simples, mas que de fato já está apresentando alguns sintomas ali da ansiedade. Então, às vezes, as pessoas, até mesmo por questões de falta de informação, né, eu acredito que o número seja bem maior que esse, né, porque as pesquisas elas são limitadas, mas, por exemplo, no consultório a gente recebe todos os dias queixas de pessoas, né, que estão sendo acometidas pela ansiedade, de fato estão. Né? Então, às vezes, a pessoa tem algum diagnóstico, né, algum transtorno, por exemplo, que a gente vai falar depois sobre isso, e também ela pode estar tendo sintomas da ansiedade. Então, a ansiedade, ela, muitas vezes, a pessoa já está sendo acometida pela ansiedade, mas ela não percebe nesses pontos simples, né, e acabam que, às vezes, passam por cima. Eu vou simplesmente só fazer uma respiração de qualquer forma, eu vou pesquisar na internet a melhor forma de se respirar, vou beber uma água e pronto, vai passar. Não é dessa forma. Então, acredito que a falta de informação mesmo, ela faz com que esse número seja até maior do que ele... Eu não tive dor de cabeça, falta de ar, mas eu tive diarreia. E aí eu fui pro médico e aí diagnosticaram intolerância. Só que eu sempre bebi leite. E foi uma intolerância que foi só em um período. Então, tipo, eu deduzi, porque o clínico lá na hora me passou remédio para intolerância. E eu falei, não faz sentido. E por isso que é importante a questão, como o Jared trouxe do programa, ter uma equipe multidisciplinar, porque às vezes o psicólogo sozinho, ele não vai poder identificar, por exemplo, que uma diarreia seja ansiedade. Possa ser que sim, mas ele vai fazer, claro, uma certa quantidade de sessões para poder identificar. Mas, por exemplo, se nós temos outros profissionais, né, nutricionistas, né, se nós temos até mesmo a questão de personal trainer, às vezes as pessoas não entendem que o personal também pode auxiliar muito nesses momentos. Aí vamos entrar clínicos, né, neurologista. Então, quando nós temos uma equipe, a gente consegue identificar, claro que não tem um tempo, né, preciso para isso, cada pessoa tem seu próprio tempo, a gente consegue identificar que de fato aquela diarreia ou qualquer outro tipo de sintoma seja direcionado a uma ansiedade, uma depressão, um transtorno em si. Mas se não tiver uma equipe, e é por isso que o programa é tão importante, uma equipe multidisciplinar, vai ficar cada vez mais difícil, você vai ficar sendo ping-pong, aquelas bolinhas, você vai ficar pulando de um médico no outro, sem saber, e vai demorar bastante para você receber esse diagnóstico. Eu acho que o que me deixa mais animado quando eu falo do programa é porque é justamente isso. A gente conseguiu juntar uma equipe, uma galera massa, com muita qualidade técnica, né? E a gente consegue centralizar porque tem um protocolo. Então, os parâmetros de análise são comparáveis, porque o psicólogo ele consegue sinalizar qual a comorbidade que a pessoa pode estar tendo ali, por exemplo, se for no caso da nutrição. Eu tenho um caso na família mesmo, que a gente achava que minha irmã ela tinha depressão, mas era um déficit hormonal. Então, foram anos ali para descobrir que ela tinha um cistozinho na tireoide por conta daquele cisto. Quando ela entrava no período menstrual, ela dava um pico lá e bagunçava todos os hormônios dela e ficava aquela bagunça. E o psiquiatra tome remédio. Então, eu acho que... E é nessa questão da medicação, né? A gente falou da respiração. O protocolo, o nosso protocolo é baseado em técnicas de respiração. Funciona ou não funciona? Com certeza vai funcionar, né? As pessoas quando, por exemplo, aquelas que já tiveram ou estão tendo, por exemplo, crise de ansiedade, sabem que de acordo, né, com a potência ali da ansiedade, a pessoa começa a perder o ar. Né? Ela seria tecnicamente começa a esquecer como respira, né? Então nós temos diversos estudos, né, inclusive tanto do Brasil como fora do Brasil, né, que já comprovam isso. A gente pode compartilhar inclusive essas referências, onde que a maneira como a pessoa respira, né, vai fazer toda a diferença. Claro que não é fácil, né? Como psicólogo eu digo que se você hoje está tendo essa dificuldade, né, de ansiedade, né, e tem essa dificuldade para respirar, você não vai conseguir de um dia para a noite conseguir trabalhar com isso.
né? Então, primeiramente, você tem que ter esse acolhimento consigo mesmo, vai ter esse acolhimento aqui juntamente conosco também, e nós vamos, por meio desses protocolos, trabalhar com que a pessoa ela aprenda que cada um tem sua forma de lidar com isso. Eu até diria que cada um tem sua forma de respirar. Né? Então a gente vai trabalhar com isso especificamente. Então, às vezes, o que serve para você, uma forma de respirar, para mim vai ser de uma maneira diferente. E esse é importante. Então, primeiro, sim, de fato, a respiração ela auxilia. E se você quer, de fato, aprender, né, a como descobrir como você respira melhor, então, com certeza, fazendo parte do programa, você vai conseguir, né, por meio de técnicas, saber como respirar nesses momentos. Dentro do programa, a gente tem mais... Pelo que eu lembro, né, são 7 técnicas que a gente deixou lá, fora as outras extras, né? Uma das mais famosas que eu sempre vou lembrar é o box breathing, que é uma técnica que a Marinha Americana usa, né, nas operações de alta performance lá, para conseguir manter a tensão, a adrenalina, o cortisol enquanto está operando. E uma coisa que eu acho interessante, porque eu lutava, né? Então fazia capoeira, boxe, muay thai, e até na academia, para quem faz pilates, a respiração é fundamental. Quando você está fazendo atividade física, você respirar da maneira correta, você consegue oxigenar melhor seus músculos, seu cérebro, percorre mais glóbulos brancos na sua corrente sanguínea, você tem uma recuperação maior, né? Então, acho que respirar da maneira correta é interessantíssimo, né? Tanto na parte da psicologia, quanto na parte biomecânica, biomotor do corpo. E só foi estudando a respeito da ansiedade que eu fui entender a importância de respirar de maneira correta, que o interessante, a gente vai crescendo, né? E vai esquecendo de respirar da maneira correta, porque os bebês, eles inflam todo o diafragma, né? Tem aquela respiração mais profunda, concentrada, mas à medida que a gente cresce, a gente vai esquecendo de respirar. Com certeza. E, por exemplo, mesmo uma das atividades físicas extremamente importante, que eu como profissional indico, né, e a gente pode até por meio do programa, né, ter essa facilidade, inclusive, de encontrar profissionais para te ajudar nisso, por exemplo, a natação. A natação é hidroginástica, né, principalmente as pessoas até falam, né, que a hidroginástica no popular, né, é coisa de idoso. Não diria isso, mas, por exemplo, a natação é fundamental porque ela trabalha literalmente ali justamente com a respiração, né? Então nós temos casos de pacientes na clínica que fizemos essa indicação e os resultados são excelentes, né? Claro que a gente sempre indica, né, para que possa passar por um profissional também, claro, da medicina antes, né, um clínico, para fazer um check-up da sua saúde. Obviamente, os locais de natação, o certo, né, são os professores pedir esses exames, né, para saber se você está apto, né, para fazer essa atividade física. Mas, hoje em dia, para pessoas que têm problemas com ansiedade, pessoas que têm problemas com a depressão, com algum tipo de transtorno, a natação, ela é um dos esportes mais indicados, onde que particularmente eu sempre indico, e normalmente ali acima de 90% dos pacientes que conseguem de fato se manter na natação, eles conseguem ter esse êxito, né, nesse sentido de saber como respirar nesses momentos, né, da ansiedade. Eu penso assim, né, como toda vez eu volto para a estrutura do programa e eu repenso assim, é muito bom porque a gente parte do princípio da respiração, né, forçando a pessoa a buscar um apoio, um atendimento mental, podemos dizer assim, um atendimento psicológico ali. E dali ela parte para, antes de ir para a parte física, que seria uma natação, uma corrida, um futebol, uma coisa que ela fosse se mover, que ela vai ter um protocolo específico para que ela consiga superar suas metas. A gente tem a parte nutricional. Justamente o nutricionista, ele vai entrar, boa tarde, ele vai entrar nessa questão de fazer uma avaliação ali hormonal, né, ele vai pedir um hemograma e solicitar ali os exames que são necessários para começar o tratamento da ansiedade nutricional. E o educador físico, personal trainer, ele também vai solicitar essa parte dos exames quando a pessoa
iniciar o atendimento, justamente para que a gente saiba como é que está o físico daquela pessoa, além do mental, para que funcione da maneira correta, né? Porque eu penso que o conjunto todo ele precisa estar funcionando. Porque se eu não tiver uma nutrição, uma alimentação correta, eu vou ter um déficit calórico, então não vou ter tanto desempenho, vou acordar cansado, às vezes vai confundir sintomas de, por exemplo, eu posso confundir sintomas de ansiedade com fome facilmente. Estou estressado, vai ver, eu não estou comendo bem. O que tu pensa sobre a nutrição nesse caso? Assim? A nutrição vai fazer uma total diferença também, né? Até porque nós temos hoje em dia, né, alguns transtornos que são até ligados, né, à questão alimentar, né? Mas a nutricionista, esse trabalho em conjunto, né? Obviamente, se uma pessoa ela não tem uma alimentação adequada, né, muitas vezes, vou dar um exemplo, né? A pessoa não está com uma alimentação ali adequada, ela está ali no sobrepeso, por exemplo, aí vai fazer uma atividade física, aí começa a cansar bastante. Então, às vezes já aconteceu, pessoas às vezes confundem que essa questão do problema da saúde física, né, fisiológica ali, é uma crise, né? E eu não sei vocês, assim, mas assim, muitas vezes as pessoas, quando não conseguem atingir algumas metas, né, por exemplo, não faço atividade física, aí vou jogar uma bola, né, como falar Bahia, bater um baba, fazer alguma coisa assim, e aí a pessoa ela não consegue exercer bem sua função no futebolzinho ali, ela começa a se colocar para baixo. Ela começa a achar que, eu tô muito gordo, tô muito magro, tô fora de forma, né? Mas muitas vezes não é só aquela atividade física e cuidar da saúde mental, né? Mas também tem a questão nutricional, né? Então, são fundamentais os nutricionistas, obviamente. Nós também temos estudos que existem alguns alimentos que nós consumimos que podem potencializar, né, a questão da ansiedade, por exemplo, né? Então, mais uma vez, e assim, Jared, tem uma pergunta que, se for possível, né, se cada uma das pessoas que estão assistindo podem se fazer, né? Quando vem uma crise de ansiedade, o que eu faço? Né? Por exemplo, questões de atendimento, para você ver como é positivo o nosso protocolo, né? Se a pessoa não tem um protocolo, por exemplo, se você hoje tem uma crise de ansiedade, se você não tem um plano de saúde, por exemplo, você vai ir atrás do SUS, por exemplo. O que acontece? Se já aconteceu com você alguma vez, o que você fez? Né? Como você foi atendido neste local? Numa UPA, né, no hospital municipal? Como você foi atendido quando você chegou com uma crise de ansiedade? Ou se você tem uma rede privada, um plano de saúde, como é que você foi atendido quando chegou nesse hospital? Eu vim em um hospital de ponta, com melhores profissionais. Quais foram as indicações? Né? Então, muitas vezes, até mesmo, isso é uma crítica, alguns profissionais, né, da saúde, eles não entendem o funcionamento desse protocolo que nós estamos trazendo, que deveria ser normal, e acabam que não dão suporte para você que tem uma crise de ansiedade. Então, se você faz parte aqui do protocolo conosco, você pode ter a possibilidade, por exemplo, de ter um profissional psicólogo, de ter um nutricionista, de ter profissionais que na hora que você tem a sua crise de ansiedade, puder estar ali junto com você, te acolhendo e te direcionando no que você pode fazer. Por exemplo, às vezes uma respiração adequada vai evitar que você possa, por exemplo, ir até um hospital no meio da noite, por exemplo. A noite que normalmente é onde acontece tudo, né? Então, de fato, é importantíssimo dar importância a esses protocolos que, como a gente já falou, deveria ser normal no nosso país. Todo cidadão deveria ter um protocolo desse, mas isso só mostra que nós temos essa importância, a gente se importa, nos importamos primeiramente uns com os outros, né? E a gente se importa também com as pessoas. Então, você não vai ter mais essa dificuldade, por exemplo, de o que eu vou fazer em meio, ou até mesmo seus familiares, né? O que eu faço quando alguém aqui está entrando em crise de ansiedade? Então, o protocolo ele vai funcionar diretamente para isso, né? Nessa questão de crise de ansiedade e atendimento assim ao Léo, eu vou dizer ao Léo porque, poxa, a gente tem estrutura particular, tem estrutura pública, a gente tem acesso à informação, mas eu num dos estudos de caso, né, eu estava observando que teve um rapaz, e para mim foi impressionante a importância também dessa equipe multidisciplinar. Ele teve uma crise de ansiedade, né, ele estava se preparando para Enem, estava no período ali de vestibular, que eu acho muito tenso. O cara tá
acabou de sair da puberdade, né? Tá com a mente cheia de coisa, focado em medicina. O que me impressiona é isso. Sempre envolve o nome medicina, né? Focado em medicina, nesses estudos, ele, por alta carga, estudo 12, 16 horas por dia, pressão, crise de ansiedade. Foi uma emergência, indicaram um psiquiatra logo de cara, o psiquiatra passou um ansiolítico. O ansiolítico deixou ele o quê? Lento, compulsão alimentar, comeu mais, dormia, comia. Aí baixou a autoestima do cara. Aí o cara já estudava o dia todo, dando crise de ansiedade, compulsão alimentar, já não queria mais sair de casa. Aí a galera se trancou. Então, tipo, como é assim, primeiro, a questão da medicação. No caso de Lica, ela não podia tomar medicação, e por isso que a gente foi buscar respiração, a gente foi buscar um protocolo, a gente foi buscar outros meios, além da medicação. Eu entendo que cada caso é um caso, e dentro do protocolo, a pessoa, né, principalmente você que vai dizer isso, a pessoa ela tem um laudo, ela precisar de medicação, acredito que você, como no seu papel, vai indicar ela para um psiquiatra, para ela ter um apoio médico, né? Mas tem como a gente tratar a ansiedade de forma menos agressiva e de forma eficaz, porque na minha concepção o protocolo é para isso, né? A gente conseguir tratar ali, usar o remédio, a medicação como um último recurso. Se a pessoa, né, que fizer parte desse protocolo, por exemplo, ela vai ter grandes possibilidades de não necessitar de uma intervenção medicamentosa. Claro que, como você mesmo comentou, cada pessoa é uma pessoa, né? E é importante a gente ressaltar 2 pontos sobre a questão de medicamentos, né? Tem pessoas que sempre perguntam, né, se aquele medicamento vai curar, por exemplo, a ansiedade. Nós não temos medicamentos que curam, por exemplo, vão curar a ansiedade, curar a depressão. Eles vão auxiliar nos sintomas, né? Então, por isso que todo psiquiatra, quando ele sai da sala ali, é o certo, né? Ele indicar, por exemplo, para que o paciente faça terapia. Para que, juntamente, né, com aquela intervenção medicamentosa e com a terapia, a pessoa ela consiga lidar melhor com todos os sintomas e descobrir qual a fonte, né? O que te faz ter essas crises de ansiedade, né? Então, assim, o primeiro ponto é que é de extrema importância que, se um profissional, psiquiatra, neurologista, dentre outros, indicar o medicamento, de fato você não precisa desistir, ou já entra no próximo ponto, ter vergonha. Infelizmente, no nosso país, muitas pessoas têm vergonha, né, de dizer que tomam medicamentos psiquiátricos, por exemplo. Então, não há vergonha nisso, né? Eu diria que a maior preocupação é tomar esses medicamentos sem, por exemplo, terapia, sem ter um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar. Aí sim a gente precisa ter esse cuidado. E, infelizmente, a gente recebe muito isso no consultório, pessoas que conseguem de diversas formas ter acesso a esses medicamentos sem mesmo ter esse acompanhamento e acabam se automedicando. Então, se um medicamento simples ele consegue trazer uma grande diferença na vida física de uma pessoa, a pessoa tomando ali, imagine um medicamento psiquiátrico, a pessoa tomar sem essa supervisão. Ah, Luiz, tem como, mas esses medicamentos eles não são prescritos, né? Não é só liberado na farmácia se tiver uma receita. Infelizmente, tem muitas pessoas que conseguem, no nosso país, essa é uma grande crítica também, né? Conseguem ter acesso a esses medicamentos. Às vezes até mesmo com um vizinho, com um amigo, eu tomava o mesmo remédio, então me dê um aí só, porque hoje eu estou muito ansioso, né? E tomem cuidado, medicamentos psiquiátricos, eles servem se for tomado da maneira correta. E eles vão surtir diversos efeitos, e isso, claro, é um dos nossos papéis no nosso protocolo também como profissionais. E, inclusive, eu curso a área da neuropsicologia, então eu já estudo bastante sobre os efeitos que esses medicamentos trazem. Então, por meio do nosso protocolo, a gente consegue, sim,
está ali a pessoa, você como paciente, você traz ali o medicamento que você está tomando e você vai ter um direcionamento. Né? Você não vai estar, como você disse mais cedo, ao léu. Eu vou saber de fato qual medicamento você está usando, eu vou te alertar, assim como o psiquiatra deverá te alertar sobre os sintomas, tá certo? E de fato, tendo esse acompanhamento, né, com essa equipe, a probabilidade vai ser bem menor, né? Para a pessoa não usar remédio psiquiátrico e para quem já toma, diminuir, que não é fácil. A gente até chama de desmame, né? Fazer o desmame dos medicamentos psiquiátricos, quem já fez, quem passa por isso sabe que não é fácil. Não é fácil. Então, por meio da nossa equipe, a gente consegue ajudar aquela pessoa para que ela consiga encontrar formas, a própria paciente encontre formas para diminuir um pouco esse impacto também dessa parte do desmame dos medicamentos. Massa. Agora, para a gente finalizando, uma coisa que, tipo, acho que para muita gente que passa, que está na situação dentro da família, fora, né, a gente tem um protocolo que está trabalhando ali 3 pontos muito fortes, né, que eu acredito que para qualquer pessoa, não falo nem, a gente nosso foco é ansiedade, tratar quem é emergencial, de fato emergencial, né, a pessoa ali que a gente vai estar colocando, introduzindo dentro desse protocolo, mas eu acredito que é um protocolo para que qualquer pessoa que queira manter uma vida saudável, né, qualquer pessoa ali que busque uma vida tranquila, em paz, tendo crise ou não tendo crise, porque a gente tem terapia, tem o nutricionista, tem o personal, então a gente consegue manter uma linha muito tênue do ideal que a pessoa teria de uma vida, mas no final das contas, mesmo fazendo esse protocolo, tendo esse atendimento, tem cura a ansiedade? Olha, eu particularmente não gosto muito de trabalhar com as palavras cura, né? Mas assim, a pessoa por meio de um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, até como eu comentei contigo mais cedo, a pessoa ela tem grandes chances de aprender a lidar melhor com a situação. Eu gosto sempre de trazer isso. Por quê? Primeiro, cada pessoa é uma pessoa, então, a partir do momento que você, que tem crises de ansiedade, que é acometido pela ansiedade, começa a encontrar estratégias, formas de poder lidar melhor com isso, eu acredito que essa pessoa ela consegue estar encaminhando, né, para uma vida mais saudável, tanto psicologicamente como fisiologicamente falando, né? Então, assim, é por isso que na terapia a gente não vai trazer respostas. Você vai fazer isso, isso e isso. Né? A gente vai trazer na terapia algumas outras áreas, elas vão trazer, né? Se você fizer isso, você vai ter esse tal resultado. Na terapia a gente sempre fala, né? O que você consegue fazer para poder lidar melhor com isso. Se o paciente sabe disso, a gente começa a trabalhar com isso na terapia. Mas se o paciente ele não sabe como lidar melhor com isso, então a gente vai junto, trilhando esse caminho, para poder descobrir, até uma questão de autodescoberta, né? Normalmente as pessoas que têm, por exemplo, dificuldade com ansiedade, essas pessoas têm uma dificuldade até mesmo de conhecer a si mesmo, né? Tem uma baixa autoestima. Então a gente começa a fazer aquele trabalho de grãozinho em grãozinho, para que a pessoa consiga descobrir, porque como você até mesmo falou, né? É emergencial. É um trabalho que a gente vai fazer um acompanhamento com você, mas a gente, como profissionais, a gente não quer que a pessoa passe, por exemplo, 10, 15 anos de terapia. A gente quer que a pessoa consiga, aos pouquinhos, aprenda a lidar com isso. Né? Aprenda a entender melhor a si mesmo, aprenda a entender o porquê, o que ativa, o que faz com que eu me torne uma pessoa mais ansiosa. Se é o trabalho, se é um relacionamento, se é a família, se é onde eu moro. Então a gente vai percorrendo em todas as áreas para descobrir. Né? De fato, pode ser tanto uma situação só como diversas situações. Então isso é um caminho que nós, como psicólogos, percorremos junto com esse paciente. Então, ou seja, participando justamente de um protocolo tão bem planejado como esse, tem grandes chances de que a pessoa ela consiga, a tanto curto como a longo prazo, encontrar formas de poder lidar melhor com a sua própria ansiedade. Massa. Eu acho que essa é a visão que eu tive, né? Eu acho que foi uma bênção de Deus isso,
porque não foi natural, eu acredito. Mas, no final das contas, nosso objetivo é mudar realmente as pessoas. Porque eu acredito que mudando individualmente, você melhorando, você vai conseguir mudar todo o ambiente, toda a produtividade ali da massa. Imagina, por exemplo, a gente tem as metas, né, de atendimento, de como as pessoas vão impactar, mas imagina como é que é a comunidade ali, que vai ter uma comunidade mais sadia, que vai ter uma produtividade melhor, vai estar mais feliz, vai estar mais alegre, vai ter menos casos de violência, menos casos de agressão, vão estar mais saudáveis, vão economizar ali na pressão, na diabetes, vai atingir tudo, toda uma rede, toda uma cadeia, simplesmente por estabelecer algumas metas, que são metas pequenas, começa muito pequeno, com 30 segundos de respiração por dia. Então, e aí vai escalando. E por exemplo, a pessoa teve uma crise de ansiedade, pra te matar, o que ela deve fazer? Qual é o certo a se fazer? Primeiro, ela... Vamos botar assim, ó, minha filha tá tendo uma crise, meu filho, meu primo, minha tia, minha mãe, eu tô aqui, o que eu devo fazer ali? Primeiro seria importante, é importante você, naquele momento, como a gente até comentou aqui, né, se acolher. Não ter vergonha do que você está passando. Embora tenham pessoas que não tenham crise de ansiedade, mas praticamente todo ser humano é ansioso. Então você não é a única pessoa que está passando por isso. Você não é mais um número, você não é uma pessoa diferente das outras. Você precisa entender que naquele momento você não está bem. E que você precisa, que já entra a parte mais importante, você precisa de ajuda. Muitas vezes as pessoas hoje em dia, elas negam ajuda, elas acham que conseguem se autoajudar, e eu também não estou aqui para dizer que está certo ou errado, né? Mas eu acredito que o primeiro ponto é buscar ajuda. Seja, né, por meio, né, do nosso programa, seja por meio da comunidade, como você falou, né, se o SUS funciona ou não, a gente não está aqui para dizer isso, se o particular funciona ou não, também a gente também não está aqui para dizer isso, mas procure ajuda, não passe por isso sozinho. Porque, com certeza, a nossa mente, ela faz de tudo para poder nos isolar muitas vezes. Ela quer cuidar da gente, ela quer nos proteger, e aí, às vezes, ela nos isola. E o isolar é muito preocupante. Porque, às vezes, as pessoas só vão saber que você está sendo acometida pela ansiedade quando você passa por uma crise forte no meio de tantas outras pessoas, né? Então, assim, não deixe, tá certo, de buscar ajuda. Sentiu hoje, pode ser algo muito simples, né? Sentiu uma falta de ar, sentiu que está se sentindo muito ansioso, está passando por isso, busque ajuda. Podem falar com a gente, né? Vocês vão ter meu contato como profissional, tem um Jared, fala com a gente, não passe por isso sozinho, né? E depois que entrar em contato, se permita, né? Se permita ser ajudado, se permita entender que naquele momento você precisa de ajuda. A gente não consegue fazer tudo sozinho na vida, né? Até aquelas pessoas que adoram, né, viver sozinhas, vai chegar um momento que vai precisar, né? Você vai passar no mercado, vai ter que passar por um caixa no supermercado, né? Enfim, você sempre vai precisar de alguém. Então, não tem nada contra você querer viver só, mas se tem, respondendo diretamente, se está passando hoje, né, por alguma crise, mesmo que seja simples, aquilo que a gente falou no início do vídeo, procura a gente, procura os profissionais que estejam próximos de você. E quando eu falo profissionais também, podem ser até amigos, né, familiares, enfim, não passe por isso sozinho, né? Procurem ajuda. Então é isso, muito obrigado. Vamos marcar mais outras conversas assim, mas essa é a primeira de muitas, e o que a gente puder fazer para ajudar vocês, a gente está à disposição. Respire não foi feito para mim, mas sim para todo mundo. Então é isso, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por apoiar essa causa tão nobre, né, e de estar junto com a gente nessa, e que possamos mudar a vida de muitas pessoas por aí. Muito obrigado, até mais. Valeu, amigo. Tá certo.